Olá, então, pessoal, né? Nossa turma aí de pré-feriado, hoje, dia 20 de abril, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro síncrono, né, do nosso curso. Estamos aí chegando na reta final do nosso curso de Introdução à Robótica Educacional Maker, né? Já estamos juntos aí desde fevereiro, né? Não parece, mas o tempo, né? Fevereiro, março, abril, aí estudando e pesquisando e dialogando sobre tecnologias, robótica educacional, né, e pensamento computacional e tantos outros aspectos e temas, né, que convergem. Então, hoje, quem vai acompanhar esse encontro de vocês, além do Eloir, sou eu, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a professora Mara Denise Mazardo. A professora Mara tem doutorado na área de tecnologias, educação à distância e learning pela Universidade Aberta de Portugal, e é uma das nossas companheiras de estudos e pesquisas em tecnologias, né? Já trabalhou durante muitos anos com tecnologias educacionais na educação básica, né? Nos núcleos de tecnologia educacional, e temos, né, ao longo dos últimos anos, trabalhado e produzido sobre recursos educacionais abertos. E é justamente uma das nossas preocupações, né, fazer a convergência entre tecnologias de modo geral e agora, né, sobre robótica educacional e recursos educacionais abertos, para que a gente possa também produzir conteúdo, produzir material de modo aberto, de modo livre, compartilhar com as outras pessoas. E por isso que a gente pensa, então, nessa última atividade do curso, nessa reta final, num plano de aula, né, que a gente possa, então, retomar os conceitos, as atividades, os recursos estudados, os diálogos, e fazer uma proposta agora, aí, planejando atividades, ou mesmo atividades que a gente já tenha desenvolvido, né, que a gente possa agora, então, aproximar recursos educacionais abertos e robótica educacional nesse produto que a gente está solicitando nessa atividade final, que é o plano de aula. Vocês têm já o enunciado disponível dessa atividade, nós também disponibilizamos para vocês um roteiro, né? Vocês já devem estar bem habituados no dia a dia, né, da nossa atividade docente, que é produzir os nossos planejamentos. E com esse perfil agora, esse aspecto especial, que é atribuir uma licença a esse plano de aula para que seja um recurso educacional aberto. Então, para deixar mais claro, né, para que a gente possa ter um momento de diálogo sobre as especificidades, as características dos recursos educacionais abertos, nós convidamos a professora Mara, né, que aceitou gentilmente estar aqui conosco hoje, e vai compartilhar um pouco, então, das suas experiências, dos seus estudos a respeito desse tema. Então, vou deixar a Mara bem à vontade, né, para conduzir essa atividade e para ir interagindo, né, no final, se quiser fazer uma apresentação, e a gente vai ficando por aqui, né, até em torno das 8h30, 9h, vamos ver como é que a gente se organiza, né, nesse debate. Então, Mara, muito obrigada. A palavra está contigo. Bom, boa noite a todos, é um prazer participar desta aula aqui. E eu tenho uma apresentação que eu já vou compartilhar, que eu vou abordar sobre os recursos educacionais abertos. Só que para te entender o que é um recurso educacional aberto, a gente precisa ter conhecimento sobre os direitos autorais. Tá? Então, vou abordar alguns outros temas correlatos para conseguir chegar a uma compreensão do que é um recurso educacional aberto. E também eu vou direcionar minha fala sempre para a produção de material didático. A tarefa do curso é produzir, organizar um plano de aula, né? Mas tudo que eu vou apresentar aqui, que a gente vai discutir, é aplicado, direciono basicamente para a produção de material didático, porque todos os professores, todos os dias, né, sempre estão produzindo material didático.
Então, a questão dos direitos autorais, como deve ser observado, e o que é um recurso educacional aberto. E mesmo quem vai produzir um material didático, se não optar por adotar uma licença aberta para tornar um recurso educacional aberto, tem que também observar os direitos autorais. Então, esse conteúdo a gente vai discutir, eu vou fazer uma explanação inicial, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, e aí, no final, daí eu saio da apresentação e aí a gente discute os temas. Quem sabe vão já perguntando, né, para não esquecer, e aí depois eu retomo tudo. Então, eu vou pedir licença agora para compartilhar. Helena, tu me avisa quando compartilhou, porque a partir de agora eu não enxergo, né, vocês. Tá ótimo, tá Tá? aparecendo. Já estão visualizando. Então, o tema geral são os recursos educacionais abertos. Aqui eu peço a atenção de vocês já para a licença, depois no final vocês já terão condições de identificar. Essa apresentação também depois eu vou disponibilizar no ambiente, vocês podem baixá-la, tem uma licença aberta, podem utilizar ela da maneira que quiser. Aqui, isso eu já botei até lá no ambiente, uma nuvem de palavras com temas, né, que eu vou trabalhar hoje. Então, os recursos educacionais abertos, direitos autorais, direcionados sempre para a produção de material didático, claro, em primeiro lugar, a aula que vocês têm que produzir, também vão adotar uma licença aberta para que se torne um REA. Vou falar também sobre plágio, que é um problema sério, né, que nós temos, e tanto em contextos acadêmicos, em contextos escolares, e também na nossa vida cotidiana. O problema nas redes, o plágio, e também o outro problema que surge daí são as fake news. Então, acaba envolvendo tudo. Aqui algumas imagens só para mostrar que o trabalho do professor, tanto o professor de cursos presenciais, quanto o professor de cursos à distância, atividades à distância, vocês também passaram pelo ensino remoto emergencial, né, durante a pandemia. Uma das atividades é organizar, eu digo organizar porque tu pode pegar já coisas prontas e organizar o material, ou produzir um material novo, que essa produção também pode sempre aproveitar materiais existentes, e aí é que entra a força, digamos, de um recurso educacional aberto, que possibilita isso, né. Então, dentro dos quefazeres dos professores, a produção de material é uma constante, né. Essa pesquisa aqui mostra que, da CETIC, que é 2001, os dados, que 94% dos professores utilizam recursos educacionais. E aqui até tem um dado que eu destaquei, quais são os tipos mais utilizados, tipo filmes, podcast, questões de prova, jogos digitais, e aí vai, né, e-book, sites, mapas. Então, 94%, e pela experiência também que eu tenho, que eu trabalho com formação de professores já há alguns anos, todo mundo utiliza recurso disponível na internet, mas poucos têm conhecimento sobre os direitos autorais, né, o que observar. E também quando a gente produz, de que maneira a gente pode compartilhar as nossas produções. Então, considerando que mais de 90% dos professores integram nos materiais didáticos recursos educacionais disponíveis na internet, aí eu pergunto, quantos professores disponibilizam suas produções ou seus materiais didáticos em repositório? E já nem tanto em repositório, por exemplo, quantos de vocês compartilham com os seus colegas os materiais que produzem? Tá? Vocês reutilizam recursos disponíveis na internet, como a pesquisa mostra? Como é que é o cotidiano de vocês? Produz os materiais e compartilha com colegas ou internet? Né, em algum repositório, algum blog, algum site. Outra realidade, então, que nós temos nos dados e também na nossa prática, né, tanto o professor da educação presencial, educação à distância, temos que lembrar que também a educação híbrida tem avançado, né, então, a gente depende de uma conexão, uma boa conexão na escola, quanto nós também em casa, quanto os nossos alunos, que isso ainda é muito precário, a pandemia mostrou. Nós precisamos lançar mão das tecnologias, né, mas sempre que isso resulte em melhorar a aprendizagem do aluno, não só pelo fato, digamos, de utilizar.
E lançamos mão, claro, dos recursos educacionais digitais e outros, né, que encontramos na internet. Esse é um lado, digamos, da moeda. Aí, do outro lado, nós temos como são compartilhados os recursos na internet. Eles são compartilhados com copyright, que é o direito patrimonial, aquela história, vocês já devem ter visto todos os direitos reservados. São compartilhados também obras de domínio público, a gente vai ver o que é uma obra de domínio público. Nós temos materiais na rede com licenças abertas, tá? Que são as licenças Creative Commons, as mais conhecidas, e nós temos, ainda não tanto, mas tem avançado, os recursos educacionais abertos, que estão já em repositórios também. Se vocês forem para um repositório e vai lá no termo de uso, muitos já apresentam, né, que disponibilizam também recursos educacionais abertos. Aí nós temos que ter conhecimento para conseguir identificar quando que um recurso é aberto e saber o que é permitido realizar com aquele recurso. Então, vamos entrar na lei dos direitos autorais. A nossa lei é um tanto defasada, ela foi feita, mesmo sendo de 96, 98, a internet comercial entrou no Brasil em 96. Isso eu lembro que eu comecei já nessa época a trabalhar logo depois numa escola de ensino médio, uma cidade pequena que a gente conseguiu montar. Então, como ela foi publicada em 98, uma lei sempre demora a ser organizada, né? E mesmo em 98, a internet tinha pouco alcance, muito pouco. E para a realidade que nós temos hoje, essa lei não está dando conta, digamos, da condição que nós vivemos hoje com o digital e com as redes, enfim. Né? Então, essa lei, ela versa sobre as obras intelectuais, que são obras científicas, literárias e artísticas. E a lei, ela é dividida em direitos patrimoniais, que são transferíveis, e os direitos morais, que são inalienáveis e irrenunciáveis. Patrimonial, já logo vou mostrar o que é, e o moral é o direito, o principal direito moral é o direito que a pessoa tem de ser reconhecida como autor do que ela é autora. Como vocês vão produzir um plano de aula, tá? Vai ser autoria de vocês, e aí vocês têm o direito de serem reconhecidos e respeitados, né, no caso, como autores daquele material, certo? E o nosso modelo de lei, cada país adota determinados modelos, eu não vou entrar nessa questão aqui, que hoje não... É uma introdução, né, então não vou aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia. O nosso modelo, ele enfatiza a proteção do autor, então ela é bem restritiva, a lei é bem restritiva para o contexto que nós temos digital hoje e para a produção em geral. Tá? Então, ela sendo restritiva, a regra geral da nossa lei de direitos autorais é que nós necessitamos de autorização prévia, quer dizer, antes de eu utilizar o material, e expressa do autor, tá? Não é eu acho, posso, não. Vai produzir, vai precisar do material, tem que ter autorização prévia do autor. Claro que nós temos as limitações, ou onde, o que a gente pode utilizar, a gente vai também ver. A parte da lei, que são as limitações, que permite alguns usos para a produção de material, para a produção acadêmica, sem essa autorização prévia, mas aí temos que seguir as normas. Tá? Essas limitações da lei é que permitem, então, a produção de material didático e produção acadêmica. Outras produções também, mas eu vou centrar aqui na produção de material didático e produção acadêmica, que é o nosso contexto. Então, lembra, direitos patrimoniais e direitos morais. Direito moral, então, primeiro, é do autor reivindicar a autoria. O autor tem que ser respeitado, né, como autor. Respeitado é o que é, não alguém pegar um conteúdo e não citar o autor e acaba passando a ideia que é seu. Também o autor tem o direito de conservar a obra inédita ou modificar a obra, tá? Assegurar a integridade da obra, retirar de circulação se ele quiser. Então, esses são os principais, assim, direitos morais, sendo que o principal é o direito de ser
respeitado, no caso, como autor. Os direitos patrimoniais. Os patrimoniais, claro, é mais em relação ao econômico, né? É o direito de transferir, lembra, direito patrimonial, ele é transferível. É o direito da exploração econômica, quando existir, o direito de usar, fruir, dispor, rever a obra. Aí o direito patrimonial, ele pode pertencer ao autor ou autores, né, quando tiver mais que um autor, ou ao detentor do direito autoral. O que é isso? O direito patrimonial, o autor pode vender os direitos. Vamos pegar o exemplo de um livro, tá? Tem um livro famoso lá, alguma empresa cinematográfica, vou dar um exemplo, né, compra os direitos sobre aquele livro, o direito patrimonial, para, digamos, fazer um filme futuramente, ou no momento ali. Então, os direitos patrimoniais foram comprados, mas o autor da obra sempre terá que ser citado como autor da obra, mesmo que seja transformado em filme, ou num outro material, a autoria, que é um direito moral, sempre tem que seguir, certo? Então, direito de fruir, né? Ou vender ou ceder, né? O direito patrimonial. E aí, esse direito patrimonial, ele tem um tempo de duração, que no Brasil é bem longo, tá? Tem países que é 50 anos. Por exemplo, no Brasil, o autor de uma obra, digamos um livro, tá? Ou um recurso, um vídeo lá que renda, né, para o autor, ele tem direito de usufruir os bens, o valor econômico, no caso da obtenção econômica da obra, desde quando ele produziu a obra, e põe em circulação, e depois que ele morrer por mais 70 anos. Aí os seus herdeiros, no caso, ou se tiver sócios, né, outros autores, vão poder usufruir a parte econômica dessa obra por mais 70 anos. Quando são obras audiovisuais e fotográficas, os 70 anos conta a partir de 1º de janeiro, subsequente à divulgação. Por exemplo, digamos, né, que eu faço um livro de fotos, tá, e publico esse ano. A partir assim que eu usufruo este ano, e mais 70 anos a partir de 1º de janeiro do próximo ano. E as outras obras, não as audiovisuais, o autor produz, já começa a usufruir, e depois que ele morrer, mais 70 anos a partir de janeiro do ano seguinte. Então, é um longo tempo, né, de exploração econômica da obra. Quando cessar esse prazo de exploração econômica da obra, a obra entra em domínio público. Não sei se todos conhecem, nós temos uma biblioteca digital domínio público, tá? Só que, infelizmente, lá não tem só obras de domínio público, isso confunde um pouco. Foram colocados outros recursos lá que não estão em domínio público, mas tem muitos livros, contos, poemas, vídeos que estão em domínio público e estão nesse local para qualquer pessoa acessar, produzir material didático, estudar, fazer o que quiser. Tá? E relembrando, então, que a autorização prévia e expressa do autor isso eu já tinha falado antes, né, para qualquer alteração que for fazer, traduzir uma obra já é uma obra derivada, e aí o autor tem que concordar, né, então o tradutor, isso já é uma outra obra. Para editar, para adaptar para uma outra situação, para incluir num audiovisual, por exemplo, pegar um conteúdo e fazer um recurso multimídia, digamos, né, fazer um vídeo com conteúdo, um exemplo mais para nossa prática. E reprodução parcial e integral. Então, sempre temos que ter a autorização do autor. Autor e detentor do direito autoral. Então, pessoas físicas são autores e pessoas jurídicas podem ser titulares dos direitos autorais. Pode uma empresa comprar o direito de uma obra lá, né, o direito patrimonial, para reforçar. O que são obras intelectuais? Eu botei imagens aqui para facilitar. São textos, livros, obras de arte, aqui tem um exemplo, né, obras de arte, mapas, coreografias, esculturas, as nossas produções de material didático, afinal, todas essa questão de obras intelectuais, não é um invento, tipo na indústria, né, inventa, daí registra uma patente, é diferente, aqui são obras intelectuais. Então, alguns exemplos, coreografias, projeto, né, também é uma obra.
hipertextos, músicas, áudios. Hoje temos os podcasts, né? Com conteúdos, com notícias, tudo é conteúdo e tudo tem direito autoral. Vou lembrar também o que não é protegido pela Lei de Direitos Autorais. As ideias. Ideias não são protegidas. Por exemplo, se quem é acadêmico, quem está estudando, tive uma ideia de fazer alguma coisa. Se você não colocar no papel, não colocar num suporte, como a gente diz, se alguém ouvir ou tiver a mesma ideia e registrar antes de você, o autor vai ser quem tem o registro. Quem mesmo que seja um esboço escrito à mão, sabe? Tu tem que concretizar essa ideia, não pode ficar só no nome a ideia não tem direito autoral. Enquanto tu não especificar ela em algum formato, ou grava, ou fotografa, ou desenha, ou faz o texto, alguma coisa tu vai produzir para comprovar a autoria. Formulários em branco para serem preenchidos, né? Também não tem direito autorais. Texto de convenções, leis, decretos, regulamentos, também não tem direito autoral. Só tem uma questão aqui. Quando a gente faz trabalho acadêmico e mesmo se vai produzir material didático que precisa citar alguma lei, a gente sempre vai citar a lei, sabe? Tu vai pôr a autoria, que é uma questão de autoria. Tu pode utilizar, no caso, toda a lei, uma parte, né? Ela não vai seguir as restrições lá, mas vai ser citada, né? Quem foi que fez a lei, os dados, né? E informações de uso comum, como calendários, agenda, isso não tem também direito autoral. Claro, por exemplo, calendário, a estrutura do calendário, né? Agora, se uma pessoa, uma empresa vai lá, faz aqueles calendários que são comuns, com animais domésticos, com cachorrinho, gatinho, sei lá, com pássaro, com crianças, com idosos, outros também, né, mais de apelo sexual, digamos, isso já é uma produção em cima de um calendário, não é só a estrutura do calendário, já é diferente. Bom, agora nós chegamos numa parte que é uma das mais importantes para a gente entender e que vai possibilitar para nós, professores, nossas produções, tanto de material didático, quanto se a gente for estudar, né, continuar estudando, trabalhos acadêmicos. E aí, trabalhos acadêmicos desde um TCC até uma tese, né? Então, o que são as limitações da lei? A lei é restritiva, mas ela tem algumas permissões, poucas, mas temos. E elas constam do artigo 46, 47 e 48. Uma primeira limitação, ela permite, por exemplo, tem um livro famoso lá, e alguém quer transformar em braille. Pela lei pode, tá? Só que na lei só cita essa necessidade, só para o braille. As decisões judiciais, ultimamente, estão dando ganho de causa se a gente usar uma obra famosa para produzir um outro material para atender uma outra necessidade. Mas na lei só cita braille, então isso qualquer um pode ir lá transformar em braille, né, um livro normal, que pela nossa lei brasileira pode. O que é permitido também? As citações de passagem de qualquer obra para fins de estudo e crítica. Aí entre os nossos trabalhos acadêmicos. Como é que é um trabalho acadêmico? Tu sempre vai pesquisar o que já existe. E aí tu vai usar citação direta, indireta, paráfrase, sabe? Para produzir um texto. Lembrando que sempre que a gente fizer uma citação, tanto num trabalho acadêmico quanto num material didático, a gente tem que pôr o autor. Nós, professores, para produzir material didático, nós temos que usar os conteúdos sobre as disciplinas que são aceitas, né, como conteúdos definidos, né, para serem estudados. Aí a gente não vai produzir o conhecimento sobre um determinado, a gente vai buscar o que já existe. Mas a gente não pode pegar e copiar um livro inteiro, um artigo inteiro. Então, a gente vai usar da estratégia de citações. Só que, claro, num material didático, a gente não vai fazer uma citação tipo um trabalho acadêmico. A gente vai lá citar um conceito, digamos, um conceito de alguma coisa, vai ter um autor, né, que tem, e aí tu vai pôr numa caixa, vai destacar com uma fonte diferente, aí tem as estratégias aí dos materiais didáticos. Não vai fazer todo o material didático com citação acadêmica, porque não tem como, né, o material didático vai ter que ser sempre com uma linguagem voltada para o público-alvo para o qual ele é feito. Trabalho acadêmico é outra coisa. O que ele segue igual é essa questão de aproveitar pequenos trechos, né, em formas de citação.
A lei também considera que permite a reprodução de pequenos trechos. E aí fica uma dúvida, porque a lei não diz o que é um pequeno trecho. Então fica difícil, né? Quanto de uma obra que eu posso utilizar sem infringir direitos autorais? Isso é uma coisa bem mal resolvida. A gente ainda insiste, segue mais ou menos a estrutura de uma citação. Tá? Sobre as obras de artes plásticas, a gente pode pegar uma parte, vamos pegar, digamos, fotos, ou tem um trabalho, né, que tem representações gráficas, ou tem foto, ou alguma imagem, né, gráfica. Tu pode pegar uma ou duas, desde que aquela parte não seja o principal da obra. Por exemplo, se uma pessoa tem uma foto famosa, e só aquela foto, nós não podemos pegar só aquela foto, se é a obra total, para utilizar. Colocar noutra obra. Agora, se ela faz parte de um conteúdo geral lá, aí sim. É permitido também, é muito usado nas escolas, as paródias, né? E as paráfrases e as paródias. Isso a escola de educação básica usa bastante, né? Pega as músicas, pega lá conteúdo e transforma. Isso é permitido. E é permitido também, por exemplo, se existem obras de artes que estão expostas em locais públicos permanentemente, a gente pode ir lá fotografar aquela obra de arte, fotografar, desenhar, fazer uma pintura, fazer um vídeo, da maneira que a gente achar melhor, e usar isso como a gente quiser, principalmente para material didático, né? Ao contrário de museus. Normalmente os museus não permitem que as obras sejam fotografadas, com raras exceções, né? O que é uma pena, porque, por exemplo, o professor de arte vai organizar, ele precisa ter acesso às obras de arte, né? Só que aí vai para um museu, normalmente os museus não permitem foto. Então, tem sempre os entraves, né, que nos atrapalham. Então, essas são, assim, basicamente as limitações. Depois, nas questões, você pode voltar. Se tiverem dúvidas, vão anotando. Aqui só, eu sempre gosto de pôr esse autor, que a lei dos direitos autorais, assim, é todos os direitos reservados. E daí tem aquele ícone, que eu já vou mostrar para vocês qual é, que, nossa, não dá para mexer, né? Na realidade, não é assim tão drástico, porque mesmo tendo lá o ícone do copyright, todos os direitos reservados, citação pode fazer, pequenos trechos podemos utilizar. Tá? Então, agora, tendo um pouquinho desse básico sobre a lei de direitos autorais, vamos ver o que é um plágio, porque o plágio pode ocorrer, ele ocorre muito em trabalho acadêmico. Ocorre também, a gente tem que cuidar também ao produzir material didático, não plagiar, né? O que é plagiar? É tu colocar uma citação, uma parte de um conteúdo que não é de sua autoria e não identificar o autor, dando a ideia, está dentro de um trabalho teu, vai dar a ideia que é seu, né? Então, o plágio é usar partes, citações curtas ou longas, num trabalho autoral, no caso, e não da autoria de quem de direito. Aqui tem um conceito da Wikipedia, e tem um testezinho que eu gosto de colocar essa imagem, inclusive é um recurso educacional aberto, tá aqui de onde que eu consegui essa imagem, tá? É um testezinho para ver se você está plagiando. É em espanhol, mas é simples, né? É a pergunta, estou tendo uma ideia, tá? Estou escrevendo sobre uma ideia, um conteúdo. Aí a pergunta é, a ideia é sua? Se você responder não, aí a segunda pergunta, você está dando... está citando a autoria, está citando a fonte original da obra, se você disser não, isso é plágio. Então, está usando o conteúdo que não é teu e está colocando numa produção sua, passando a ideia de que é teu. Isso é plágio. A mesma pergunta é, estou escrevendo sobre uma ideia. Aí pergunta, essa ideia é tua? Se você responder sim, assuma a responsabilidade, ok, é uma produção tua. Mesmo que use citações, né? É uma produção. Aí nós temos o plágio sobre os direitos morais, quer dizer, tu tira o direito moral que é do autor de ser citado como autor, de cuidar da obra, de não violar a obra, e também tem o plágio dos direitos patrimoniais. Então, tu pode, e vai responder, e caberá indenização
aos autores titulares, né? Se for movida uma ação. Então, principalmente com os direitos patrimoniais, às vezes as multas são grandes, tá? Então, juridicamente falando, ocorre plágio quando alguém atribui a si a criação e autoria de determinado conteúdo que, na verdade, foi elaborado por terceiros. Esse autor aqui, Souza e Etial, são os autores, tem um advogado. Eu, no final da apresentação, tenho um link, tem uma cartilha, fala muita coisa sobre o plágio. Se tiver interesse em saber mais, então vai para a obra lá. Então, o plágio cita como se fosse seu, mas na realidade não é seu, não dá autoria ao verdadeiro autor. E aí tu pode responder, vai ter indenização por direitos morais e patrimoniais se esta obra está sendo explorada economicamente pelo autor. Então, o plágio pode ocorrer em trabalho acadêmico, ocorre muito, tá? Na produção de material didático, nas redes sociais é um descalabro, né? Não se respeita direito autoral de quase ninguém. E aí se perde, né? Já não tem mais origem, e aí fala o que quer e vira a confusão que nós temos hoje. Observar os direitos autorais é também uma forma de evitar a criação e compartilhamento de fake news, porque começa com uma coisa simples, e aí tu não sabendo o autor, tá? Produz uma notícia que não tem pé nem cabeça, as pessoas vão repassando, pior ainda quando repassam por recurso de comunicação instantânea, tipo WhatsApp, ou outros, né? Que não se sabe, se está ainda digamos, numa postagem, numa rede social, tu ainda identifica alguém, pelo menos, que postou, mas quando tu recebe de alguém que já recebeu não sei de quem, aí vira aquela corrente, para desfazer fica difícil. Então, as fake news, atualmente, é um problema sério em todos os setores da sociedade. Tanto a questão econômica, a questão ética, dentro das escolas, nas redes sociais, sabe? Nesses recursos de comunicação, está difícil. Então, sobre o plágio, esses autores, que eu já coloquei para vocês, eles fazem algumas classificações aqui, ó. Plágio parcial, copia frase ou parágrafos, né? Um pouco daqui, um pouco de lá, é plágio, mesmo só botar um parágrafo lá é plágio. Plágio total, utilização integral de determinado conteúdo. Pega lá e bota como se fosse teu. Plágio direto, ou literal, reproduções literais sem disfarce, na cara dura, copia direto e bota na sua produção como se fosse autor. Plágio indireto ou plágio paráfrase, apresenta uma forma ligeiramente diferente, utilizando sinônimos ou alterando a estrutura gramatical. Muda lá, tu lê, muda a estrutura, inverte, tá? Muda uma palavra ou outra, mas é plágio também. Tu tá copiando a ideia de alguém, uma afirmação de alguém. Plágio mosaico, esse é muito comum nos trabalhos acadêmicos. A gente recebe a primeira versão de um TCC lá, já me aconteceu de não ter uma palavra original. A pessoa copia um pouco daqui, um pouco de lá, sabe? Textos diversos, mistura tudo e quer passar a ideia de que é uma produção. Não é. Plágio invertido, espécie de plágio em que o próprio autor de uma obra atribui créditos pela criação a algum terceiro, geralmente é renomado. Quando a gente vai fazer um trabalho, ou mesmo um material didático, cada um na sua área conhece os autores, né? Quando tu vai fazer uma pesquisa, digamos um TCC, também, tu vai pesquisar alguma coisa que te interessa, tu já tem tá começando a ter algum conhecimento, e aí tu pode saber que tem autores mais famosos, de repente tu escreve uma coisa e bota lá o autor, cita só o autor para, digamos, valorizar o teu trabalho como se tu tivesse lido o autor, na verdade não leu. Plágio às avessas, se nega a autoria ao verdadeiro autor, atribuindo a um terceiro, normalmente com renome no tema em questão. É parecido com o anterior, também cita um autor famoso num outro conteúdo, quer dizer, não leu a obra original ou, né, um artigo, alguma coisa do autor. E aqui também muito comum, plágio contratado, encomendou o trabalho, tá, encomenda o trabalho, isso acontece também em banca, né?
Uma vez aconteceu, avisei a orientadora, né, e daí a aluna ficou indignada, assim, eu paguei para fazer, aí cometeu mais uma contravenção, digamos, além de contratar, né, o trabalho, pagou e ainda quis reclamar que como tinha pago, que teria direito. É plágio. E plágio consentido, isso a gente faz em trabalhos escolares, é botar o autor, que na verdade é o coleguinha lá que não fez nada e a gente bota o nome. Aí a gente mesmo está colaborando para que isso aconteça. Né? Então, como evitar o plágio? Observando os direitos autorais e as normas da ABNT ou outra norma nas produções. As normas da ABNT, no caso, quando vai fazer um trabalho acadêmico. Né? E praticando a autoria, quer dizer, a gente começar a ter o hábito de ter nossas produções. Eu, por exemplo, quando falo material didático, todos os professores têm material didático. E citam, sabe, mas às vezes nem considera que é uma produção aquilo. A gente produz. O que a gente está tentando colaborar é assim, ó, é ter essa clareza que é uma produção sua e ter o cuidado, por outro lado, também alertando para não cometer plágio, para citar direitinho, ver o que pode incluir, para produzir um bom material, né? Que a gente sempre vai produzir em cima do que já existe, né? Tu não vai inventar conteúdo sobre, principalmente material didático, sobre que versa sobre conteúdos, né? Sobre temas a serem estudados. Conhecendo as publicações do tema pesquisado e estudado, cada professor conhece, né? Os autores, os livros famosos da sua área. Organizando as fontes de pesquisa, no caso, quando vai pesquisar, ou mesmo quando vai produzir o material didático, pega lá de um livro, não sei de onde, né, vai às partes, citar bem os autores, citando e referenciando todos os autores, em todas as situações, tá? Obras com direitos autorais, de domínio público, com licenças abertas, sempre o autor tem que citar, tá? Não tem assim, não precisa citar, sempre vai citar o autor. Tem uma condição que não precisa, mas é uma condição específica que eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando eu falar das licenças abertas. Bom, até aqui, então, pessoal, foi para a gente ter uma base de fundamentação teórica, e não fiquem assustados, vocês vão ficar com esse material, eu sei que é bastante informação para uma aula só, né? Mas é o primeiro contato, talvez alguém já tenha algum conhecimento, né? Para começar a pensar nesse tema e a ter cuidado para não cometer plágio, para não infringir os direitos autorais. Então, nós chegamos a um recurso educacional aberto. Um recurso educacional aberto é qualquer recurso que vocês conhecem, um texto, um livro, um vídeo, um podcast, um mapa conceitual, um mapa mental, um infográfico, qualquer material, tá? Que esteja em domínio público ou que são disponibilizados com uma licença aberta que permite acesso, tá? A pessoa vai ter o direito de acessar, de usar aquele recurso, mas isso outros também permitem, tá? E permita, principalmente, adaptar e remixar, são duas situações, né? Quer dizer, tu pega aquele recurso e muda ele, tá? Tá, que legal esse conteúdo aqui, mas lá para minha turma eu preciso tirar essa informação, acrescentar mais essa, uma outra. Então, a licença permite que tu altere aquele recurso e também redistribuir. Então, a principal diferença de um recurso educacional aberto para os outros recursos educacionais, com copyright ou outras licenças, é que ele tem uma licença ou é domínio público que permite alterar aquele material e produzir outro material a partir daquilo. E isso, para produzir material didático, é o que nós mais precisamos, né? Poder acessar e ter conteúdos e, a partir daqueles conteúdos, produzir outros conteúdos. Ou para um outro contexto, ou para um aluno lá que tem uma certa dificuldade, ou tornar aquele recurso com um recurso de acessibilidade, é outra necessidade grande que nós temos, né? Os recursos acessíveis para as diversas necessidades que os alunos tenham. Então, essa permissão para alterar esse material é a principal diferença de um recurso educacional aberto para os outros recursos. Os outros só permitem usar do Estado da maneira que está. Podem até ser baixados, alguns permitem o uso gratuito em alguns casos,
mas não permitem alterar. E é a alteração, adaptar, remixar, né, produzir um novo material a partir de algo existente, que é o diferencial de um recurso educacional aberto. Esse conceito ele foi cunhado pela Unesco em 2002, e aí em 2012 foi definido este conceito aqui, que ele mais ou menos se mantém até hoje, tá? Tem sido basicamente reproduzido. Aqui vocês podem observar que toda vez que eu tenho uma imagem, eu já coloco, quando é só uma imagem, eu já coloco abaixo, ó, o logo, a licença e onde que está disponível. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar um detalhe para vocês. Aqui, por exemplo, ó, nesse slide eu tenho várias imagens. Uma é minha, tá? As outras não são de minha autoria, eu pesquisei. Aí, para não botar informação de onde é que essa imagem, quem é o autor, onde está disponível, que ia poluir, já tem muita informação nesse slide, né? Eu uso uma estratégia que lá nas referências eu coloco assim, no slide tal, aí eu boto a fonte, o autor de cada recurso aqui que eu utilizei e que não é de minha autoria. Então, é uma maneira, né? Dá também para pôr um númerozinho e depois lá nas referências acrescentar. Eu lembrei de mostrar isso. Aqui uma outra maneira, ó, um infográfico, só que eu quebrei ele para colocar no slide. Ele seria essa segunda parte abaixo, né? A mesma coisa, o que é um recurso educacional aberto? São recursos educacionais digitais ou impressos em qualquer formato, pode ser texto, imagem, vídeo, áudio, qualquer coisa, que são disponibilizados de forma gratuita, com licenças abertas, com ou poucas restrições. E aí recursos que estão em domínio público são REA, porque tu pode copiar, mudar uma obra em domínio público, né? Aí tem as liberdades, as 5 liberdades dos REAs, que é que ele permite cópia, permite reuso, permite adaptação ou revisão e remix, que adaptar e remixar é produzir uma outra obra a partir daquela. E a redistribuição. Então, são as 5 liberdades, digamos, que caracterizam o REA. A principal é, vou salientar de novo, produzir obra derivada. Então, só gratuito não caracteriza um REA, só ter o direito de fazer uma cópia não caracteriza um REA também. É a permissão para produzir uma obra derivada. Aqui onde foi. Aí tem um outro detalhe. A adoção de uma licença, um termo de uso, ou a condição de domínio público, é o aspecto legal que vai caracterizar o REA. Então, é a abertura legal. Mas os recursos também têm uma abertura, tem ou não tem, né? Abertura técnica. Digamos, lá tem uma simulação, digamos, né? Quem é da física aí tem sites, né, que tem simulações de física. E aí são feitos com softwares mais elaborados, mais caros, que a gente não tem conhecimento, nós professores da educação básica, eu mesmo no ensino superior, a gente não tem conhecimento daquilo. Então, esse recurso ele não vai ter abertura técnica. Ele até permite alterar, mas poucas pessoas vão conseguir, porque ele demanda muito conhecimento técnico. Mas, por enquanto, vamos centrar mais na abertura legal, que são as licenças ou o termo de uso. Aqui é uma síntese, mais ou menos do que eu já falei, as 5 liberdades: reter, reusar, adaptar, remixar. Isso é que possibilita a obra derivada, e aí demandam, né, abertura legal e técnica. Como é que eles são disponibilizados para identificar? Obra de domínio público é considerada um REA, que permite, uma obra com licenças abertas, que permite a produção de obra derivada, a gente já vai ver as licenças, ou então que ele tem um termo de uso, os repositórios, eles têm lá o termo de uso, né, e diz no termo de uso o que pode ser feito. Se ele permitir obra derivada, é um recurso educacional aberto, um REA, no caso. Então, salientando de novo, somente gratuidade não caracteriza um REA. E também não confundir que estar online, às vezes as pessoas têm ideia, está lá na rede, é para ser acessado. Não, pode até ser acessado, ele tem que ver sempre o que o termo ou a licença vai permitir. E mesmo que permitir baixar, sempre vai ter um autor, e esse autor tem que ser citado. Aí eu respeito a autoria, né?
A condição de aberto deve ser explicitada. Vocês vão ter que encontrar ou a licença, ou o termo de uso, ou descobrir que aquele recurso é de domínio público, para considerar como REA. Não pode supor que é um recurso educacional aberto. Vai ter que ter lá a licença, ou o termo de uso, esclarecendo que é um recurso educacional aberto. Não dá, eu pensei. Não tem nada que pensar. Tem que encontrar essas 3 condições, né? Ou a licença que define, ou o termo de uso, ou a condição de ser de domínio público. Aqui, repetindo só no inglês, no caso, as 5 liberdades é reter, reusar, revisar, que é alterar, né? E remixar. E redistribuir. Nós não temos na nossa prática, assim, comum, nas escolas, e também nem no ensino superior, da gente compartilhar os nossos materiais, ou redistribuir. A gente tem a prática, vocês viram lá os dados que eu mostrei, 94% acesso às redes, né, busca materiais digitais na internet. Quantos compartilham os materiais que produzem? Pensam vocês. Quantos materiais que vocês compartilham com os colegas, ou, claro, antes não, digamos, não conhecia, né, mas a partir de agora. Ou mesmo compartilhava mesmo sem saber. Essa prática de compartilhar, pensa na escola de vocês, no contexto lá, existe a prática de compartilhamento, de redistribuir? A gente busca muito, mas contribui com pouco. E nós produzimos, os professores imaginam que o material tem que ser todo elaborado, não. Um simples plano de aula já pode ser um recurso educacional aberto. Pode ser um plano ótimo para a tua turma e pode ser ótimo para outras turmas também. Aqui eu tenho um mapa conceitual que mais ou menos sintetiza o que eu falei e ainda mais tem sobre as licenças abertas que eu vou falar a seguir. Claro, eu não vou explicar isso aqui, isso eu vou deixar para vocês olharem, vai ficar disponível no material. Inclusive, aqui é um mapa conceitual, parte de um conceito maior para o menor, vai esmiuçando, e é uma maneira da gente... Aqui, por exemplo, está sintetizado o que eu falei até agora, basicamente, com exceção do plágio. É uma maneira também de fazer uma representação de conhecimento, não só por texto. Então, vamos agora entrar nas licenças abertas, mais conhecidas são as licenças Creative Commons. Lembra que eu falei que para todos os direitos reservados, que é o copyright, né, tem sempre a expressão, todos os direitos reservados. Aí tem uma brincadeira com as licenças abertas, brincadeira não, é sério, alguns direitos reservados. É claro que tu não pode fazer o que quiser, alguma coisa você sempre vai adotar, né. Então, essa organização não governamental ela foi fundada em 2001, e a primeira versão das licenças Creative Commons surgiu em 2002, agora eu já nem lembro, acho que está na 4, se não me engano. Eu vou deixar esse domínio público aqui para depois explicar. Como é que essas licenças abertas, as licenças Creative Commons funcionam? Elas têm, depois eu vou mostrar também o site, onde vocês podem ir lá e ler com mais profundidade cada uma, tá? Aqui eu fiz uma síntese, mas elas têm os ícones. Esses ícones são importantes para a gente entender. Helena, está tudo bem? O áudio, tudo tranquilo? Tudo certo, seguimos. Seguimos. Então, olha aqui, ó, o CC, Creative Commons. Então, provavelmente, né, a gente educa os olhos, né? Quando a gente não conhece, a gente nem enxerga, para ser bem sincera, né? Passa despercebido, porque é uma coisa que não conhece, não interessa. Mas acredito que assim que vocês começarem a prestar atenção, vai chamar atenção. Não vou dizer que vocês vão reconhecer todas de cara, mas que vai chamar atenção, vai. Então, vamos começar com a primeira licença aqui. CC, Creative Commons. Aí tem uma pessoazinha aqui, ó. By. Quer dizer, atribuir autoria. Lembra? Autoria, direito moral, lá segundo a lei dos direitos autorais. É um direito moral de sempre ser citado o autor. Então, o que essa licença aqui permite, ó? A única coisa que ela exige é que seja atribuída autoria. Aí ela permite que você faça cópia, redistribua, que produza obra derivada, adaptando, remixando, adaptando para uma nova realidade, sabe?
ou de um novo formato de um texto, criar um vídeo, criar um áudio, um podcast, ou fazer uma representação gráfica, tá? E permite, inclusive, o uso comercial. Então, essa é a licença mais aberta, se é que dá para falar assim, né? Aí vamos para uma segunda aqui, uma combinação. CC sempre Creative Commons, vai atribuir autoria sempre, é um direito moral, tá? Aí tem o SA e CC invertido. Isso aqui, esse ser invertido aqui, isso vem quem conhece software livre, lá das licenças do software livre. E o que é o software livre? É sempre manter o código-fonte do software aberto, para que ele possa ser modificado. Isso é um software livre. Tá? Então, no software livre também tem uma licença que não permite fechar o código-fonte. Então, essa licença diz o quê? Que tu pode, que nem a de cima, copiar, redistribuir, alterar, sabe? Adaptar, remixar, fazer uso comercial, mas se você alterar, tem que usar a mesma licença. Esta licença aqui, a primeira, totalmente aberta, facilita, sabe? Mas, por outro lado, digamos, eu sou adepto de compartilhar os materiais com licenças abertas. Se eu usar essa aqui, eu corro o risco de alguém utilizar o meu material e adotar uma licença fechada, botar um ND, que a gente já vai ver, não a obra derivada, só vai poder usar como está. Então, tem esse lado também. Então, mas a solução é tu botar o SA, se ser invertido aqui, que significa, alterou o recurso, vai adotar a mesma licença que o recurso original tem. Outra situação, CC, Creative Commons, atribui autoria e não pode fazer uso comercial. Então, o cifrão, ó, aqui no caso o Brasil, né, o nosso cifrão, se for na Europa vai ter o euro, então em cada país a única coisa que muda é o cifrão, tá? Então, tu pode copiar, alterar, distribuir, mas não pode fazer uso comercial. Aí tem uma coisa assim, ó, pra gente botar essa licença no material nosso, um professor, ou você mesmo trabalhar numa escola particular tem uso comercial, né? Aí já dá uma restrição aí, não pode ser usado num colégio particular. Seguindo, então, Creative Commons, atribui autoria ND, ou sinal de igual, quer dizer, a obra, tu pode copiar, redistribuir, tá? Compartilhar com quem quiser, fazer cópia para ti, mas não pode alterar, pode usar do jeito que está. Ainda é uma vantagem sobre o copyright, que o copyright tu tem que ter autorização, tem que solicitar autorização. Aqui, com uma licença aberta, eu já estou dizendo antecipadamente o que as pessoas que têm interesse podem fazer com o meu material. Essa também é uma vantagem das licenças abertas. Tá? Já ela diz o que tu pode fazer, tu não precisa ir consultar o autor, já está ali na licença. Ou também pode ser escrito isso no termo de uso, mas as licenças, por causa dos ícones visuais, facilita muito. Às vezes os termos de uso são em inglês, tem quilômetros de página, sabe? Página, página, página. Às vezes, por falta de tempo, não entender, a gente acaba não ficando sem entender mesmo. E aí as combinações, ó, vai apertando. Creative Commons, atribuir autoria, não fazer uso comercial e se alterar ou ser invertido, manter a mesma licença. E daí a mais restritiva, Creative Commons, não pode fazer uso comercial e não pode alterar, só pode fazer cópia, reter e compartilhar, pode fazer mais nada. É quase um copyright, no caso, mas ainda tem vantagem sobre o copyright, porque pode fazer cópia, redistribuir, sem solicitar e sem infringir direito autoral. Bom, antes nós falamos sobre a condição de domínio público lá, que é a lei. Vence o prazo do direito patrimonial, a obra entra em domínio público. Nos recursos, eu conheço esta licença aqui do Creative Commons, que é domínio público, só em repositórios de imagem. Quando tem aqueles milhares de ícones em imagem, sabe, esse repositório de imagem, que às vezes eles botam lá, domínio público, CC 0, tá? Todos os direitos concedidos, mas normalmente lá diz assim, ó, não é obrigado pôr o nome, porque são muitas imagens, mas é preferível, digamos. Eu sou da ideia, assim, nós, com material didático, produção acadêmica, vamos sempre pôr a autoria, tá? Mesmo que tenha essa licença aqui do Creative Commons, que só conheço em repositórios de imagem quando é muita imagem. Se não, uma obra, né, uma obra de arte não vai pôr em domínio público sem autoria.
é só aquela produção em massa mesmo. Essa aqui só para fixar, ó. Isso aqui, inclusive, é um recurso educacional aberto, porque a gente encontrou faz tempo já, neste endereço, tá? Ela é em inglês, daí a única coisa que eu fiz foi traduzir, que permite, né? Eu tenho uma licença CC BY, posso alterar e tudo. E daí você diferencia o que é a REA, ó. Essas licenças aqui, as que permitem produção de obra derivada, é REA. Aí, quando tem o ND, quer dizer, tem que usar sem alterar, igual ao original, a gente não considera REA, não é um recurso educacional aberto, porque ele não permite produzir obra derivada. Só gratuito e distribuir tem muito material por aí. Aí não nos dá aquela possibilidade de a gente produzir um outro material a partir de um material existente. Como que eu adoto uma licença Creative Commons? Tem o site aqui que vocês podem acessar lá. Aí tem esse outro link aqui que estão todas elas e os ícones explicadas com mais profundidade. E, na verdade, assim, ó, vocês não vão fazer um registro, tira essa ideia assim de registro, vocês vão lá só para selecionar a licença. E depois que conhece, vocês podem baixar todos aqueles ícones aí, nem aqui, ó. Aqui vocês podem baixar e utilizar depois, quando vocês já souberem, né, cada um, senão vai lá no site dele. E para adotar, vocês vão responder duas perguntas. Permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Se você botar sim, vai sair um CC que tu pode produzir obra derivada. Se botar não nessa mesma pergunta, vai aparecer aqui um ND, tá? Que não permite obra derivada. E ainda tem a outra condição que permite alterar desde que use a mesma licença, que é o C invertido, lembra que eu expliquei antes. E a outra pergunta é se você permite que o seu trabalho tenha uso comercial ou não. Quer dizer, tu vai permitir que outras pessoas façam uso comercial, por exemplo, pegar um material teu e vender, digamos. Quer dizer, um material que tu produziu, que a pessoa alterou e botou uso comercial. Aí depende, né? Então, se botar sim, o material seu poderá ser alterado e ter uso comercial. Se botar não pode fazer uso comercial. Aí é uma discussão, né? Já não é tão aberto, mas isso cada um pensa aí e discutimos depois. Bom, sintetizando aqui, ó, pessoal. Tudo que está na internet, ou também fora da internet, ou possui copyright, ou é uma obra de domínio público, e já vejam os ícones, ó. O C, esse aqui, todos os direitos reservados. Aí vocês podem começar, vejam nos livros, no site, lá na página inicial, vai estar. Ou copyleft, que é aquela licença para não tornar fechado, é o direito de continuar aberto. Também é uma licença adotada em alguns recursos educacionais. Tá? A licença Creative Commons, daí, lembra, o CC é o geral, né? Aí vai ter que ver cada situação que a gente acabou de ver. Permitir uso comercial, não permitir, obra derivada, permitir ou não. Permite, mas desde que use a mesma licença. Ou então, temos também os recursos educacionais abertos. Então, tudo que está na internet vai entrar numa condição dessa aqui. A maioria dos conteúdos, por enquanto, é com copyright. Tá? Domínio público tem alguma coisa. Aí são obras, né, que já passou o tempo da exploração econômica e que está em domínio público. Vocês devem lembrar aí, não sei se tem alguém de língua portuguesa, quando uma obra famosa vai entrar em domínio público, tá? Vamos pegar o Pequeno Príncipe, que foi lá em 2015. Geralmente as editoras já promovem, já deixam pronto, e 1º de janeiro já entra, ou uma nova versão, ou ilustrada, ou fazem quadrinhos, já produz uma nova obra em cima daquilo, lança, a editora ganha e não precisa pagar nada para os autores, porque já passou o prazo de pagar direitos autorais. Aí produz uma nova obra a partir da existente e já sai ganhando de novo. Então, os recursos podem ser disponibilizados também com um termo de uso, ainda é muito comum um termo de uso, que dificulta que são longos, não são claros, no qual é especificado o que é permitido realizar com o recurso e o que não é permitido. Isso os sites, os repositórios têm. A gente sempre tem que buscar lá os termos de uso. Poucas pessoas buscam.
e precisa tempo, porque são longos, e às vezes o linguajar também é difícil. Já uma licença aberta, como Creative Commons, é só a gente ter um tempo praticar que vai saltar os olhos. Então, aqui já só alguns lembretes. Quando a gente vai organizar materiais didáticos, se vai fazer um material didático com recursos, com direitos autorais. Então, na organização ou produção, utilizar citações em pequenos trechos. Referenciar sempre, ter termo de licença ou cessão de direitos obtido. Tu pode também fazer um material com uma obra com direitos autorais, com copyright, desde que tu peça licença para o autor, ou pague pelos direitos. Aí nós não estamos falando de material aberto, né, mas tem também essa situação. Indicar links para os recursos educacionais, artigos e outras publicações. Então, isso, se você vai trabalhar, como normalmente as pessoas trabalham, utilizando só recursos com copyright. Quando a gente trabalha com recursos que têm a licença Creative Commons, tá? Todas permitem uso, cópia e distribuição, mas lembra que só reusar, ter uma cópia e redistribuir não caracteriza um REA. Um REA tem que ter a permissão para alterar. E aí tem as licenças aqui que permitem alterar. CC BY, pode tudo. CC BY SE altera, mas deixa a mesma licença. CC BY não uso comercial, mas ainda pode ser alterado. E as obras em domínio público não possuem restrições, pode ser alterada, fazer o material que vocês queiram, sempre citando o autor, que é direito moral. Os REAs, então, organização com recurso educacional aberto. Você vai usar obras de domínio público, vai com recursos com licença copyleft, ou recursos que tenham um termo de uso que permite produção de obra derivada, ou tu vai usar recursos que tenham licenças abertas que permitem obra derivada, que é o CC BY, pode tudo, CC BY SA, a mesma licença, e o não uso comercial também é aberto, só tem a restrição de não fazer uso comercial. O YouTube é muito utilizado, né, YouTube. O YouTube tem uma licença padrão, que tem copyright, tá? Então, se você vai produzir um vídeo e vai disponibilizar no YouTube, na hora que você vai fazer o upload, tem a opção de você, claro, se você fez um material aberto, observando os direitos autorais, não infringindo nada, tu pode no YouTube optar, vai lá em configurações, se não me engano, e aí tu muda, tira a licença padrão do YouTube e bota a licença Creative Commons, que tem a opção lá. Se o teu trabalho respeitou os direitos autorais e não está infringindo, tu pode adotar. Se não, vai direto à licença padrão do YouTube. O que diz a licença padrão do YouTube? Pode assistir da forma que está lá no servidor do YouTube. Antigamente, quando a internet era muito fraca, quase ninguém tinha, e baixava, né? A comitia infração, eu até ensinei os professores a fazer isso. Mas é uma questão, e também por falta de conhecimento, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter. YouTube, geralmente, a maioria é a licença padrão do YouTube, que só permite acessar o vídeo e assistir lá. Pode também incorporar, por exemplo, num arquivo HTML, no Moodle, esses ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, tu dá um comando que, na verdade, ele exibe no ambiente, mas ele está rodando lá no servidor do YouTube. O que não pode é fazer download e depois fazer um upload para o servidor. Aí nós estamos cometendo infração e colocando em risco a escola, ou o servidor, ou a universidade onde você trabalha. A opção que tem no YouTube para, quando a gente vai fazer o upload do nosso material, de optar por uma licença Creative Commons, mas lembre que para optar, tu não pode infringir nenhum direito autoral, e claro, tu também tem que ser adepto no caso de material aberto. Música é a mesma coisa, se vocês forem utilizar música, ou aquele sonzinho, aquele destaque nos materiais didáticos, vocês têm que procurar ou que tenha uma licença Creative Commons, ou que tenha um termo de uso que permita usar. Se vocês pegarem uma música, o YouTube, por exemplo, botar uma música lá que tem exploração comercial, o YouTube mesmo já tira, né? Não permite. Uso de imagem, mesma coisa, pessoal. Nós temos repositórios de imagem que a gente pode buscar, coloquei alguns exemplos aqui.
a gente precisa muito de imagens, né, para produzir material didático. E pesquisar, claro, se vai botar uma busca no YouTube, imagem de tal coisa, e não põe as limitações de licença, vai aparecer milhares de imagens, porque a maioria é com copyright, tá? E aí, quando tu põe na busca lá, define, com licença aberta, assim, assado, já vai aparecer menos. E isso dá uma certa decepção em quem produz. Só que tem que lembrar que isso é relativamente novo e que poucas pessoas estão produzindo. E poucas universidades também, porque precisa de equipes, né, multidisciplinares para produzir esses materiais. Outra questão que eu chamo de atenção aqui, mas chamar atenção, não tem um conteúdo com maior embasamento sobre isso, é o direito de imagem, quem trabalha em escola, quem trabalha com pessoas. Por exemplo, eu fotografo, tá? Mesmo aqui, nós vamos capturar a tela, né, que vocês estão aí. A gente já vai perguntar se vocês permitem que a gente faça uma postagem nas redes sociais sobre esse evento. Porque quando eu pego imagem de pessoas, e principalmente de crianças, todos têm, mas criança o cuidado é maior, mesmo que a foto seja minha, tem a questão do direito da imagem. Então, eu fotografo uma pessoa, para mim usar a foto, eu tenho que ter a autorização da pessoa para permitir o uso da imagem dela, tá? Com criança, maior cuidado. As escolas até já fazem isso em reunião de pais, às vezes já pega lá numa ata, ou pegam uns termos lá, em que condições que pode usar. Mesmo que tiver autorização para usar foto de criança, hoje em dia, pessoal, o maior cuidado ainda é pouco. Procurem evitar de expor crianças, jovens, né? Se usarem, tendo autorização dos pais, procure usar fotos assim em grupo, não destaca a criança de frente, sabe? Porque a rede tem coisa boa, mas a maior parte de conteúdos e quem frequenta as redes, você sabe, né? Pedofilia, todos os problemas que nós temos. Então, todo cuidado com criança para não expor adolescentes também, né? Nesse aspecto. Então, aqui, ó, para saber mais, nós temos um e-book que fala um pouco sobre fluência tecnológica e pedagógica, tem um capítulo sobre isso, e depois tudo que eu falei, mas muito mais detalhado, tá? Sobre o recurso educacional aberto, o que é os direitos autorais, tem áudio, tem vídeos, tem vários recursos gráficos. Tem uma licença aberta o livro, podem baixar, podem acessar a hora que quiser. E o guia sobre o plágio, que é um guia de 2022, bem atual, e também vocês podem acessar. E agora, então, a gente vai passar para as dúvidas. Vou sair daqui da apresentação, que estou eu isolada aqui, que eu não enxergo vocês, né? Então, as referências do que eu citei, e as questões aqui, ó, em cada slide, as informações das imagens que eu utilizei. Essa é uma maneira que a gente encontrou, cada um pode encontrar a sua. O que tem é que o que não é nosso é saber se pode utilizar e sempre citar e referenciar. Então, saindo da apresentação, voltei eu, porque eu que não enxergava vocês. Fico à disposição, então, para perguntas, esclarecimentos. Muito bem, Mara, sempre bom te ouvir, né? A gente já faz algum tempo que está estudando sobre esses temas, mas como a gente percebeu, né, na fala da Mara, né, pessoal, são vários temas, na verdade, integrados, direitos autorais, plágios, internet, segurança na internet, né, licenças, e, enfim, a Mara fez aí um ótimo apanhado, como ela falou. Nesse e-book, obviamente, tem mais detalhes, mais exemplos, né? É um assunto que eu acho que merece todo cuidado, todo respeito. A gente tem investido também para que nossas políticas públicas brasileiras mantenham algumas indicações, né? No Plano Nacional de 2014, a gente tem referência aos recursos educacionais abertos, e agora a luta é para que a gente continue mantendo nas políticas públicas essas indicações. E também, né, Mara, eu acho que um destaque que complementa tudo o que você falou
é que todo esse movimento que é internacional, ele está conjugado dentro da perspectiva do que a gente tem falado dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é a Agenda 2030, principalmente o Objetivo 4, que tem todo um investimento internacional dos países, das nações, um movimento forte da Unesco, para que a gente invista mais, cada vez mais na educação de qualidade, na equidade, na aprendizagem ao longo da vida. E por isso que também a gente entende que falar hoje de pensamento computacional, de robótica, de internet das coisas, né, de todos esses conteúdos que perpassam pelo nosso curso, é imprescindível que a gente esteja contemplando também os desafios e as potencialidades desse movimento internacional da educação aberta, né, das práticas educacionais abertas e dos recursos educacionais abertos. Então, tem duas perguntas, Mara, aqui no chat, do colega Regis, né, quando você falava sobre o plágio, ele questiona aqui se a gente tem recursos ou sites, né, que a gente poderia indicar, que poderiam ajudar ou possibilitam que a gente verifique se os conteúdos apresentados pelos nossos estudantes, nossos acadêmicos, enfim, pelos pares também, né, são plagiados ou não. E aí a gente tem, né, eu acho que esse guia, né, Mara, que você apresentou da Federal agora no final, pode ajudar também, né? Não sei se tu tem mais alguma outra indicação além disso. Eu não lembro de nomes, mas existem software para te verificar o plágio. Tá? Eu até, Ver... enquanto a gente avançava, eu acessei esse portal que eu compartilho o link aqui para ajudar, da FATEC Campinas, né? Tem outros, mas aqui eu compartilhei rapidamente porque ele dá essa lista de sugestões. Na UFSM, a gente usa esse Turnitin, que aparece aqui como um dos primeiros softwares, e aqui diz até que é usado por mais de 1 milhão de professores ao redor do mundo. Daí, claro, né, existem outros, alguns a gente tem que instalar, outros não, né, mas... Outros são pagos, né? Mas, assim, quando o plágio é grosseiro, que a gente, quem é da área normalmente conhece. Claro, tem situações que fica difícil, né? Mas um teste que eu faço, estou lendo, assim, não estou com software, coisa, eu boto a frase que eu achei que está muito perfeita, né? Ou está fora do padrão de escrita daquele aluno, bota no Google ali, geralmente já acho por ali mesmo, sabe? Na maioria das vezes nem preciso usar software, porque é gritante, sabe? Tem plágios assim descarados. Mas é claro, tem aqueles que são mais sutis que tu tem que ter um bom conhecimento da área para conseguir identificar, claro, né? A gente fica aquela... Aí, nesse caso, é bom usar um software para tirar dúvida, né? Mas o importante também é a gente educar quem trabalha em educação básica, desde, claro, não vai cobrar de um trabalho, uma pesquisa escolar, normas da BNT, mas assim, ó, a fonte, quem é o autor, de onde é que você tirou essa informação, essa imagem é de onde, onde está disponível, quem é o autor, sabe, essa questão assim, deles aprenderem a ter esse olhar para a fonte, que tudo tem o autor, mesmo que na internet parece que ninguém tem. Tá? Mas tudo tem autoria. Então, é muito importante começar lá, desde as séries, claro, sempre dentro do entendimento da criança, né? Mas de onde foi tirado isso aqui? Foi de um livro, foi de um site? Para ele já ir acostumando desde as pesquisas escolares lá do início, para não chegar lá na faculdade, ou no ensino médio também, né? Plagiando descaradamente. Porque, olha, às vezes nos TCC, né, a gente recebe assim, eu já recebi vários, não tinha uma palavra original, sabe? Aí de botar assim, ó, texto disponível lá, texto disponível lá, texto disponível lá, sabe? E, ó, trabalho acadêmico é original, só mandar de volta e às vezes nem aparece, outros passam um tempo e se recompõe no caso, né? Então, é uma prática, essa ideia, assim, de que não... que a internet não tem dono. Tem coisas horríveis na internet. Atualmente, eu tenho
um pouco de decepção, assim, com a internet, porque eu fui tão entusiasta, sabe, quando entrou a rede no Brasil, que começou a ser mais acessível para todos, sabe? E aí virou no que nós temos agora, é fake news que não acaba, sabe? É plágio para todo lado, quando poderia ser usado esse recurso assim para melhorar muito o nosso conhecimento nosso, dos alunos, de todo mundo, sabe? E coisa simples a gente vai lá e busca. E quando é trabalho de aula, não sei, essa coisa assim de copiar vai pelo mais fácil e o mais rápido. E é trabalhoso realmente, sabe? Tu citar autoria, saber, mas temos que tentar, porque do jeito que está, sabe? Está assim um mundo sem lei, não, no entendimento de alguns, né? Quando na realidade não existe mundo sem lei. Tudo tem autor, tudo, sabe? É isso que a gente tem discutido no nosso curso, né, e no nosso grupo e produzido, que a gente chama de fluência tecnológico-pedagógica, que faz parte desse movimento, nós, professores e estudantes, compreendermos, né, esse movimento das redes, das fake news, das notícias inverídicas, de que nem tudo que está disponível para acessar na internet é passível de reutilização, né? Por isso que é importante conhecer os direitos autorais, ou seja, a gente vai construindo uma fluência tecnológico-pedagógica na medida em que cada vez mais compreende melhor como essas questões todas funcionam, né? Inclusive os exemplos que a Mara trouxe aí de segurança de dados, de políticas de acesso, né? A gente tem, eu utilizo muito aquela expressão popular que a gente conhece, né? Tudo que cai na rede é peixe, só que não, né? Na rede internet, nem tudo que está nessa rede é peixe, no sentido de que a gente tem que respeitar os direitos do autor, né? E eu acho que a Mara foi muito feliz quando ela diz, né, que o direito moral dá o direito do autor ser reconhecido e ser respeitado, né? Porque é uma questão também de apreço à liberdade, à tolerância, né, de prática da cidadania, que são justamente princípios constitucionais da democracia do nosso país. Se a gente for ler a Constituição de 88, diz tudo isso lá, né? Então, esse respeito ao coletivo, né? Essa rede internet que é a coletividade, né? Em que a gente não é mais só usuário passivo, receptor de conteúdo, como era a internet lá na década de 90, em que a gente consumia, mas hoje a gente tem internet 4.0, né? Enfim, que a gente também produz conteúdo, mas que a gente tem que conhecer, né? Essas limitações desse conteúdo que aí está, e ter critérios como professores e estudantes, né? E isso perpassa pelo entendimento do que é plágio ou não, do que é fake ou não, né? Então, também, né, quando a gente fala, né, Mara, de recursos educacionais abertos, é de ter esta compreensão de que não necessariamente tudo que está livre para acessar pode ser reutilizado de qualquer forma, e que também, né, recurso digital, recurso educacional aberto, não é igual a gratuito, né? Que tem aí boas diferenças em relação a isso. E nem estar online quer dizer que pode ser feito o que quiser com aquilo, né? Estar Isso. online seria uma grande vantagem para nós. Só que a colega colocou, deixa eu ver se tem o nome aqui, a Ângela, sobre as fake news agora, sobre os ataques nas escolas, né? Uhum. Olha a insegurança, né, que os pais estão vivendo, em fato, vamos usar daquela creche em Santa Catarina, uma das últimas, né, e tantas outras que já aconteceu fora do Brasil, agora já muito no Brasil, e aí, de repente, uma disseminação quase que em massa, com ameaça para as escolas, que hoje até foi um dia, né, imagina a insegurança dos pais, né, das crianças numa sala, e tem acontecido coisas inimagináveis, né, um tempo atrás. Imagina entrar numa sala até com machado, não, são coisas assim que, isso que eu quis dizer, sabe, que eu tive tanta esperança, e a gente lutou tanto, sempre defendendo que a internet fosse aberta, né, toda aberta, não com censura, como tem em muitos países, pode isso, pode aquilo, só que o lado negativo dela está prevalecendo.
e assim, muito, sabe, as coisas horríveis que se faz na rede, sabe, a gente não está explorando aquele potencial para melhorar o conhecimento das pessoas, para as pessoas terem mais acesso ao conhecimento, melhorar sua formação, conseguir estudar, complementar seus estudos, né, é ter voz, sabe, que todo mundo tem suas autorias, sabe, todo mundo, alguma coisa, as pessoas, sei lá, um sabe fazer uma coisa melhor, outra, mas cada um tem as suas qualidades. E que seria, assim, que a rede permitiria mais gente estudando, troca, né, de conhecimento, de experiência. Tem o lado bom de encontrar pessoas, conhecer, rever pessoas, só que esse lado negativo, agressivo e as fake news, assim, tá demais, sabe? Não sei bem como trabalhar, né, no momento assim, mas eu continuo, a questão da autoria, de saber as fontes, sabe? Para não ficar nesse submundo que virou. Isso, então, bem, eu acho que nessa linha aí, na continuidade, tem mais uma pergunta aqui do Regis que ele colocou no chat, que é, enquanto você falava, né, dos direitos morais e patrimoniais, das licenças, né, ele perguntou que ficou com dúvida se no REA é necessário citar autores. Sim. Todo recurso, todo material tem autor. Então, tu vai pôr autoria, isso até valorizar o trabalho de quem fez. O autor, até a gente tem nesse e-book que eu indiquei o link ali, a gente tem, assim, passos, sabe, como é que tu faz. E um dos passos é citar todos os conteúdos que você utiliza, o autor, as normas, né? Então, isso tem que ser citado. Sempre vai ter um autor, tá? Não tem caso, assim, que não tem autor. O caso que eu conheço é aquela questão de quando desses repositórios de imagens, que são milhares de imagens, que bota aquela licença Creative Commons de domínio público, e diz que não é necessário citar o autor. Mas se tu vai lá na imagem, muitos dizem assim, não é necessário, mas preferencialmente cite o autor. Só que eu já não, como é que eu vou dizer assim, o que eu oriento é citar o autor sempre, mas em função das fake news e desse submundo da internet, sabe? Então, nós temos que ter autoria, fontes, qual foi a fonte, sabe? Às vezes é uma instituição, às vezes não é especificamente uma pessoa, né? Nós temos que saber a procedência de tudo que a gente tem acesso. Todos os conteúdos que a gente tem acesso, uma autoria, uma procedência daquilo. E trabalhar com isso já desde os pequenos, sabe? Vai usar a linguagem do nível deles, mas saber que quem fez, e aí assim, quando eles fazem trabalho também, né? Tu é o autor, e se não é, quem foi o autor? E onde está? Quem disse isso, sabe? Coisas básicas, mas não vejo outra maneira, né? Porque agora, é isso que nós não falamos nem na, na Deep Web, né? Que é a web abaixo, né? Do submundo mesmo. E aí eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei dos horrores, né? Que são feitos. Então, é uma pena que esse recurso não ser utilizado, assim, com todo o potencial que ele tem, para melhorar a aprendizagem de todo mundo e dar acesso ao conhecimento a todo mundo. Porque, tipo assim, a educação à distância mesmo, o quanto avançou. A educação à distância toda a vida, desde quando surgiu, ela surgiu com as cartas, sabe, foi conforme as tecnologias da comunicação e informação foram avançando, a educação à distância avançou, tá? Tanto é que quando chegou na ubiquidade, que até pouco tempo atrás a gente tinha acesso, mas tinha que estar, que nem eu estou agora com um laptop aqui, estou, entre aspas, presa, mas nem tanto que eu poderia pegar ele e andar pela casa, pelo menos não tem acesso à internet, né? Mas até pouco tempo eu tinha aquela máquina, aquele computador de mesa fixo. Quando foi possível a ubiquidade, aí se tornou, aí eu estudo em qualquer lugar. Só que hoje não se estuda em qualquer lugar. Se vê bobagem em qualquer lugar, essas coisas horríveis que têm acontecido é o que mais tem sido utilizado, ou pelo menos as que são mais destacadas, né? Porque para ensinar dá trabalho, produzir dá trabalho,
É Então, também um pouco, né, um movimento que a mídia de toda forma faz, né, e é, inclusive, né, também, por uma questão de segurança, muitas vezes as autoridades até apelam para que a gente não divulgue, né, porque isso dá um status também, né, para determinadas ações, né. O Eloir aqui está até sugerindo um filme, né, O Dilema das Redes. Tem o grupo do professor Sérgio Amadeu da Silveira, né, que discute a tecnopolítica, né, eu acho que também tem muitos vídeos aí nas plataformas abertas que vão nos ajudando. Eu acho que quando a gente se desafia a estudar sobre essas questões como professores e como estudantes, enfim, como profissionais da educação, a gente também vai percebendo o quanto é importante o nosso papel, né, em termos de problematizar essas questões do mundo digital e da cultura digital, que são dois pilares também, né, da computação na educação básica, né? A gente tem aí agora a nova política pública da computação na educação básica, que fala do pensamento computacional e do mundo e da cultura digital como outros dois pilares, né? Então, quando a gente discute RE e a robótica, maker e, enfim, internet das coisas e assim por diante, a gente está discutindo esse contexto todo, que é fundamental, né? E é importante, eu acho que a partir também do que a Mara está falando, com base na pergunta do colega Regis, é que a gente vai percebendo, né, que sempre os materiais didáticos, toda a vida, mesmo os livros impressos, têm referência, nossos planos de aula sempre têm uma bibliografia básica, então é compreender mesmo isso que em alguns momentos, a internet e o conteúdo digital parece que diluiu um pouco, né? De que os conteúdos digitais não têm autoria, mas na verdade tem e muito, né? Mesmo sendo um podcast, sendo um vídeo, sendo um hipertexto, né? Então, é importante que a gente sempre exercite, né? Essa referência, essas indicações, para fortalecer justamente esse movimento de autoria e coautoria, né? Os réis, quando têm essas licenças, né, Mara, eles vão justamente vir ao encontro daquilo que a gente chama da valorização da profissão da, docente por coautoria, né? E o professor, como a Mara sempre diz, né, o professor produz tanta coisa, os estudantes produzem tanta coisa, e nós precisamos aprender a ocupar os espaços também para compartilhar. Então, né, sei que, obviamente, a Mara teria muita coisa ainda para dizer, né, porque também é uma entusiasta dos recursos educacionais abertos, mas estamos aqui, né, já avançando das 21 horas, e eu acho que a gente vai encerrando por aqui. A Mara sempre deixa os contatos dela também, né, para seguir o diálogo em outros momentos. E um convite especial, né? Temos mais 2 sábados de encontro presencial, agora no próximo sábado em Santa Maria do Herval, depois no dia 29 em Salvador das Missões, para a gente ir concluindo, né, na próxima semana esse curso aí de introdução à robótica educacional Maker, né, que é uma realização do nosso grupo de estudos e pesquisas da UFSM, em parceria com a EJR Robótica Educacional. E agradecer, então, mais uma vez, Mara, pela tua disponibilidade, pela tua participação, pelo material, que a gente, então, tenha aí uma boa semana, né? Um feriado agora no meio, mas que na semana que vem a gente aproveite ainda para produzir nosso plano de aula, deixar lá no fórum e compartilhar. E qualquer dúvida, a nossa equipe sempre está atenta lá no ambiente também, para a gente ir dialogando, né, sobre as nossas atividades. Então, um abraço na, a na todos. minha, na minha apresentação tem o meu e-mail também, se alguém quiser mandar alguma coisa específica, né? E aí eu já vou disponibilizar lá no ambiente do curso também essa apresentação. E fiquem à vontade, né? Que ela tem uma licença aberta, vocês podem utilizar ela ou pegar partes para fazer outra que vocês queiram, sabe? Aí veja a licença lá e fica disponível esse material. Isso, eu coloquei aqui o link também do nosso repositório, a gente pode colocar lá, né? Depois tem exemplos já de planos de aula que são REA lá naquele nosso repositório, sempre ajuda, né? A gente Sim, olhar outros exemplos.
Então, muito obrigado pela presença, pela firmeza, né, nesse pré-feriado. Descansem. E bom E se feriado para livrem. vocês. Eu Um vou pegar abraço. trilha, vou passar 3 dias caminhando. Tchau, gente. Tchau.